Olá, sou o professor Uranil, seu professor de Realidade do Distrito Federal, mais RID, e vamos falar sobre DF mais RID em exercício. Você sabe que desde 2016 que nós temos a Lei 5.768, publicada em Diário Oficial do Distrito Federal, que alterou a Lei 4949 de 2012, que tornou-se obrigatória a cobrança de conteúdos relativos à realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Distrito Federal e da região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e em torno, a conhecida RID, que foi instituída pela Lei Complementar Federal número 94, de 16 de fevereiro de 1998. Então, por isso, você sabe que em todos os concursos no âmbito do Distrito Federal é obrigatório cobrar hoje sobre realidade do DF mais RID. Professor, e por que cobrar isso? Porque você que vai ser um servidor do público tem que conhecer o histórico desse público, a realidade que você está inserida, para então você poder melhor atender esse público. E como estudar então? Você tem algumas opções, entre elas, me encontrar nos cursinhos presenciais. 2, você ter o nosso curso teórico de História e Realidade do DF. Ou então você também fazer o quê? Adquirir o nosso livro, que está nas principais bancas e livrarias aí, inclusive na internet, sendo entregue na sua casa. Distrito Federal, mais RID, História, Geografia e Sociedade, voltada especificamente para concursos públicos e vestibulares do Distrito Federal, que cobra sobre História e Realidade do Distrito Federal. Professor, mas a nossa prova está em cima, ou então eu já conheço bastante e agora eu quero só fazer o quê? Verificar o que eu sei realmente. Então você vai ter o quê? O nosso curso aqui agora de História, Geografia, Sociedade do Distrito Federal mais RID em exercício. Todas as questões caíram em prova de concurso, seja da ESAF, seja da FCC, seja da Funiversa, seja da Sebracesp, de qualquer uma delas. O que foi que eu fiz? Peguei essas questões, colocamos numa sequência e nós vamos analisar item a item se ele está certo ou se está errado. Então, às vezes a questão originalmente ela era de marcar uma única alternativa certa ou errada, mas agora vamos fazer o quê? Vamos analisá-la sendo apenas o quê, gente? Julgar os itens, item a item. E por não ter mais delongas, vamos começar a nossa brincadeira. Eu sempre costumo falar que brincar, tá, gente? Você acaba gravando, descontraído e você aprende. Então vamos lá. Primeira questão que vem. Vamos ler. A respeito dos fatos relevantes que antecederam a construção da capital, julgue os itens. Em 1892 foi implantada a Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil, mais conhecida como Missão Cruz, responsável pelo estudo e demarcação da área da futura capital federal. Gente, antes de dizer se a questão está certa ou errada, vamos aqui dar um pouquinho do histórico do que foi a transição da capital. Vamos lembrar que lá atrás a capital era em Salvador, mas devido a questões políticas e econômicas foi transferida para Rio de Janeiro. Mas quando ela foi transferida para Rio de Janeiro, desde essa época já tinha quem defendesse que ela deveria ser transferida para onde? Para o interior do país. E o primeiro a fazer isso foi quem? Marquês de Pombal, até alegando que a capital no litoral estava à mercê de qualquer nação invasora. Não foi transferida. Depois, quem também vai defender vai ser Tiradentes, mas ele defendia inclusive que levasse para São João del Rei, nas Minas Gerais. Novamente não foi levado, mas vamos lembrar que Brasília foi inaugurada dia 21 de abril, em homenagem a Tiradentes. Depois, quem defendeu a transferência da capital e influenciou realmente também foi Hipólito José da Costa, fundador do jornal Correio Brasiliense em Londres em 1808, e em 1813 ele faz um artigo onde ele defende veementemente a transferência da capital, dando toda a localização da capital nas Minas Gerais. Faz outros artigos em 1815, 1819, 1821. Isso vai influenciar a primeira Constituição Brasil Império, Brasil Independente. E é por isso que José Bonifácio já coloca na primeira Constituição, levanta na primeira Constituição brasileira a discussão que a capital deveria ser transferida para Paracatu dos Príncipes, nas Minas Gerais. Não transfere. Depois, em 1883, veio o famoso sonho de Dom Bosco, que teria que sonhar com a capital, no Planalto Central, a terra onde correria leite e mel. Não transfere, até que chega 1891 e por emenda de um deputado catarinense chamado Lauro Miller, então aí você vê o artigo 3º da nossa Constituição, primeira
primeira Constituição Republicana, que traz: fica pertencendo à União, no Planalto Central da República, uma zona, já tinha a palavra zona, não sei porquê, de 14.400 km², que será oportunamente demarcada para nela estabelecer a futura capital federal. Em função disso, no ano seguinte, Floriano Peixoto, então, vai criar a Comissão Exploradora do Planalto Central, chefiada pelo então diretor do Observatório Astronômico do Rio de Janeiro, o senhor Luiz Cruz. Ele vai fazer toda a comitiva. Essa comitiva vai seguir as trilhas já deixadas pelos bandeirantes, saindo do Rio de Janeiro até chegar ao Planalto de Goiás, e aí sim, após 7 meses, fazer todo o estudo da área, ele vai fazer um relatório, e em cima desse relatório é demarcado o que a gente chama de quadrilátero cruz, ou seja, uma zona de 14.400 km², que seria o futuro Distrito Federal. Então, agora que você já sabe essa parte histórica, vamos responder a questão. E ela traz: em 1892, foi implementada a Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil, mais conhecida como Comissão Cruz, responsável pelo estudo e demarcação da área da futura capital. Questão corretíssima. Beleza? Vamos lá para a questão 2. A área atual do DF é a mesma estabelecida no artigo 3º da Constituição de 1891 e demarcada pela Missão Cruz. Nós vimos que lá no artigo 3º da Constituição de 1891 foi demarcada uma zona de 14.400 km². Mas o que aconteceu de lá para cá? Vamos lembrar que no final do século XIX nós temos a crise do café. Então isso já coloca a economia lá embaixo. E no início do século XX nós temos a Primeira Guerra Mundial. Com a Primeira Guerra Mundial, o que vai acontecer? Você para essa história de transferência da capital novamente. Se volta a falar disso em 1919, quando o senador Chermonte propõe fazer o quê? O lançamento da Pedra Fundamental, que vai ser feito em 1922. Para de novo, na Constituição de 1934, falava que logo que ela entrasse em vigor, deveria ser feita uma comissão para demarcar a área da futura capital. Esse logo dura 12 anos até a Constituição de 1946. E na Constituição de 46, então, diz que em 60 dias tem que se criar essa comissão. E cria-se a comissão intitulada de Poli Coelho, porque é chefiada por Claudio Poli Coelho, e ele faz os mesmos estudos que Cruz. E ao fazer os mesmos estudos que Cruz, chega à mesma conclusão: da área é boa, teve transferir, aquele negócio todo. Só que ele faz algo mais, ele vai dar uma sugestão a mais. Então o que você está vendo em azul aqui é o chamado quadrilátero Cruz. Essa foi a zona de 14.400 km². Em verde é a área sugerida pela Missão Poli Coelho, de 1946, de 77.254 km², que ele falava que deveria pegar nascente dos grandes rios. Aí o que aconteceu? Não transferiram. O Congresso brasileiro joga fora os dois estudos e fala o quê? Nós queremos que demarque a capital nessa localidade aqui, entre 15 graus e 30 minutos de latitude sul e 17 graus de latitude sul. Então você tem essa área que vai ser estudada por uma comissão dos Estados Unidos, chamada Donald Belch, por isso que essa área em roxo aqui, ou rosa ou lilás, você escolhe a cor que você está vendo, tá? Ela vai ser denominada de quadrilátero ou retângulo Belcher. Dentro dessa área, então, se escolhe a localidade que poderia instalar a capital, chamada de sítios. Tem 5 sugestões. É escolhido o sítio Castanho, que está bem aqui, e em volta do sítio Castanho, como determinava a lei, deveria ser demarcada uma zona, uma área de mais ou menos 5.000 km². Então foi delimitado essa área, essa zona aqui, que está em vermelho, de mais ou menos 5.000 km². Ficou a mais, ficou 5.800. E agora então você tem capacidade perfeita para responder a questão. A área atual do DF é a mesma estabelecida no artigo 3º da Constituição de 1891? Não, ela é menor que todas as outras áreas sugeridas. Então essa questão ela está errada, ela está equivocada. Facinho? Vamos para a questão 3. Olha o que diz a questão 3. A pedra fundamental da futura capital foi implantada em 1922, próximo a Braslândia. Vale lembrar que, quando os bandeirantes vieram em busca do ouro em Goiás, lá em meados do século XVIII,
eles já vieram fazendo várias trilhas. E vão ser fundadas aqui no Planalto Central, tá? A cidade de Planaltina, que ela é de meados do século XIX, 1859. Então você tem Planaltina ali. Então, próximo a Planaltina, a cidade de Planaltina, foi lançada a pedra fundamental da construção da futura capital. Sendo que, nas questões, Caio, próxima a Planaltina. Professor, mas não está em Planaltina, ela está na RA Planaltina, ela não está na cidade de Planaltina. Entende isso? Então o que acontece? Ela está próximo. Esse que está vendo na foto aqui é um marco que fica na BR, na beira da pista. O marco real, ele está lá perto do Morro da Capelinha, dando uma visão de 360 graus de toda a região. Ok? Só que foi feita onde? Próximo a Planaltina. A questão traz Braslândia, já vi muita questão de prova trazendo até o quê? Gama, trazendo Catetinho. Por que isso? Porque Braslândia é uma cidade que já existia também antes da inauguração de Brasília. Então essa questão, ela está, olha só, a pedra fundamental da futura capital foi implantada em 1922, próximo a Braslândia? Errado, próximo a Planaltina. Vamos lá, questão 4. Questão 4 traz, em 1946, foi nomeada outra comissão exploradora chefiada por Claudio Poli Coelho, que concluiu que os estudos da Missão Cruz eram imprecisos e equivocados. Nós já vimos na explicação anterior que os estudos da Missão Cruz e os estudos da Missão Poli Coelho falou o quê? Que estavam certíssimos, tá? Que estavam o quê, gente? Não tinha mais. Por isso que só Poli Coelho vai dar sugestão a mais. Então essa questão ela está errada. Está errada por quê? Porque traz que foram imprecisos e equivocados. Pelo contrário, ele vai confirmar os estudos. Mas vamos aproveitar a gravura aqui e só você relembrar aqui o que eu já falei. Olha só, em 7 de setembro de 1922 é lançada a pedra fundamental. Depois, com o Estado Novo, em 34, é lançada a Constituição que logo que ela entrar em vigor deveria ser feito o quê? Instalada uma comissão. Não foi feito. Depois, lá na Constituição de 1946, no artigo 4º, já fica colocado o quê? Que vai ser transferido à capital. E aí vai ser criada a missão Poli Coelho. Então é criada a missão Poli Coelho, chefiada pelo general Claudio Poli Coelho. Vamos para a questão 5. Olha o que traz a questão 5. O limite leste do DF é o Rio Descoberto, onde se localiza a barragem que abastece a maior parte da população local. Já o limite oeste é o Rio Preto. Vamos analisar a questão. Eu sempre falo isso para você e vou continuar falando. Gente, tá? Pega o mapa do Distrito Federal, cola atrás da porta do banheiro, para toda vez que você sentar, você ficar olhando para ele, para você gravar. E vamos lembrar, né, gente? Você tem aqui o Distrito Federal e eu coloquei aqui por trás a Rosa dos Ventos. As pessoas têm me perguntado, professor, o eixo monumental, ele não é no sentido norte-sul? Porque você vê nas questões, normalmente, Brasília sempre sendo representada assim, ó, dessa forma. Então, asa norte e asa sul. Só que isso é um desenho que eles fazem de forma equivocada. Eles têm que verificar a indicação do norte, tem que olhar na folha e colocar a indicação do norte. Porque, na verdade, Brasília, ela está assim, ó, tá vendo? Então, ela está nesse sentido. Asa norte, que está para o norte, asa sul, porque ela está para o sul, não é isso? Você tem via L2 e L4 porque está para o leste, L de leste. E W3, W5, W7, W norte porque está para oeste. E você conhece bem a Rosa dos Ventos lá da 5ª série, tá? Norte, sul, leste, oeste. No leste o sol nasce. E aqui nós temos um eixo monumental onde você sai ali do Congresso até a ferroviária. Antigamente era rodoferroviária. Agora é só a ferroviária, onde atualmente está o prédio lá, a sede da ADASA, tá certo? Então você tem, né, o eixo monumental cortando a cidade no sentido leste-oeste. Já os eixos rodoviários pega as pessoas das residências da asa sul e asa norte e leva para a rodoviária central, rodoviária de Brasília, popularmente conhecida como rodoviária do plano piloto. Eu tenho uma engiriza com esse nome plano piloto, que plano piloto é um projeto piloto, é uma planta piloto, é uma carta piloto, é o desenho piloto construído, feito, elaborado para construir Brasília, porque o nome da capital é Brasília, não é
plano piloto. Mas depois a gente fala disso mais à frente, né? Então você tem aqui, vai lembrar, leste, oeste, norte e sul. Detalhe, entre o norte e o leste, faz assim, ó, sempre quem manda primeiro, norte ou sul, né? Entre o norte e o leste, você vai ter o quê? Norte e leste, este de este. Então vai dar o quê, gente? É de este, dá nordeste. Entre o sul e o leste, o sul manda mais, então S de sul é de leste ou de este, sudeste, sudoeste, noroeste. É interessante saber disso, porque em questão de prova, às vezes, pede a localização das cidades, ok? Então vamos lá agora analisar a questão. O limite leste do DF é o Rio Descoberto, onde se localiza a barragem que abastece a maior parte da população local. Gente, o Rio Descoberto está do lado de cá, não é isso? E do lado de cá é oeste, então essa questão ela está o quê, gente? Errada. Ela está errada, porque o limite leste é o Rio Preto, que corre para o Rio São Francisco, na Bahia. Vamos para a questão 6. A respeito da história demográfica e urbana do DF, julgue os itens. Questão 6. Todos os municípios do entorno do Distrito Federal, já vou parar aqui. Gente, quando aparece essa expressão, todo, sempre, nada, nunca, completamente, unicamente, exclusivamente, normalmente a questão está errada, ela está equivocada. Normalmente, você, por favor, não vai me generalizar e falar que toda vez que aparece a questão está errada. Você não vai fazer isso, mas normalmente está. Por que isso? Porque você não pode generalizar. Generalizou em 99,99% das eternidades seguidas, a questão está errada. Quer ver exemplo disso? A mulherada aí pode falar que todos os homens são infiéis? Ah, que ela já está dizendo que pode, que a moça está gravando aqui. Pode? Não pode, não. Então, deixa eu perguntar para a moça que está gravando aqui. Perguntar, o seu namorado tem que ser fiel? Ela está dizendo que tem. Então, você é doida. Por quê? Você está falando o quê? Que ele tem que ser fiel e você diz que todos os homens são infiéis. Você está exigindo uma coisa que não existe, tá vendo? E você já errou. Sou casado, sou homem, sou fiel, tá certo? Vamos lá. Tá dizendo que eu não sou não. Já ficou comigo? Não, né? Então, por acaso, não vai me apontar aqui. O 11 da prova é de quem acusa, beleza? Vamos lá, gente. Seguinte. Então, você, por favor, evita generalizar. Todos os municípios do entorno do DF passam a ser reconhecidos como verdadeiras cidades dormitório? Vamos lá, questão 2. O que são cidades dormitórios? Cidade dormitório é aquela cidade que a população, gente, vai para casa basicamente para dormir. Dentro do DF, exemplo típico, Águas Claras. Exemplo típico, Guará. As pessoas vão para o Guará, vão para Águas Claras basicamente para dormir. Então, que de manhã está todo mundo saindo de Águas Claras, de noite está todo mundo voltando. Uma cidade dormitório, você vê perfeitamente o seguinte, durante o dia a população 10 mil habitantes, à noite 100 mil habitantes. É uma cidade tipicamente dormitório, você vai para dormir, não é isso? Então você tem aqui, ó, a verdadeira cidade dormitório, tal é a deficiência em infraestrutura de serviço e mercado de trabalho para a população local. Qual é a questão, gente? É que a questão está errada, por quê? Porque ela traz a palavra, a expressão todos os municípios. Então, por exemplo, Água Fria de Goiás é a verdadeira cidade dormitório para o DF, gente? Não, né? Mimoso de Goiás, é a mesma coisa? Não. Então, todos os municípios do entorno? Não. E é por isso que essa questão está errada. Então, por favor, tomem cuidado com as generalizações. Vamos lá para a questão 7. A questão 7 vem trazendo uma questão interessante sobre a preservação da capital e o tombamento de Brasília. Vamos ler a questão aqui? Traz o seguinte, a ideia de preservação da cidade de Brasília, que sempre norteou a atuação governamental da capital federal, não se manifestou na política habitacional. Isso fez com que Brasília perdesse o título de patrimônio cultural da humanidade em junho de 2011. Vamos lá, primeira questão. Você sabe a diferença de título e tombamento? O que aconteceu? JK, logo após a inauguração de Brasília, ele ficou preocupado em preservar, porque forças ocultas queriam tirar a capital do Centro-Oeste e levar para o litoral, e principalmente levar para as Minas Gerais, mas não no litoral, mas nas Minas Gerais também tinha essas forças. Ele, preocupado em preservar a capital, você falou, como é que a gente pode fazer uma lei que preserva, ninguém pode mexer mais? Só que acabou não sendo feito. Tá? Até que vem 1987 e o governo brasileiro escreve Brasília como uma suposto área de patrimônio cultural da humanidade para a Unesco, e a Unesco então fala, ó,
eu vou dar o título para vocês de Patrimônio Cultural da Humanidade pelas características futurísticas. Porque normalmente você toma uma cidade, você dá o título de Patrimônio Cultural para quem, gente? Por questões históricas, não questões futurísticas. Só tem um problema. Brasília é uma cidade extremamente jovem, extremamente nova. E vocês vão querer mudar a cidade. Como é que eu dou um título e vocês mudam? Então, para vocês não mudarem, para preservar o título, tem que fazer o quê? Tem que fazer o tombamento, ou seja, no meu português goiano, congelar a cidade. Isso mesmo, vamos congelar a cidade. Então foi feito o tombamento no dia 14 de outubro de 1987. Então é feito o tombamento no dia 14 de outubro e é por isso que no dia 7 de dezembro do mesmo ano, então a ONU vai dar o título de Patrimônio Cultural da Humanidade para a área do projeto piloto, da área do plano piloto, do desenho piloto de Brasília. Então não é só área construída, o que você vê e fala o famoso avião. É a área do projeto piloto como um todo, o que o Lúcio Costa chamava de borboleta. Vai lembrar mais? Foi tombada a cidade? Foi. E esse tombamento, ele segue 4 escalas. Quais são as escalas seguidas pelo tombamento? Vamos lá, gente. Tem a escala monumental. O que é a escala monumental? Todos os monumentos ao longo do eixo monumental, ele está tombado, você não pode mexer. Nós temos a escala bucólica. Bucólica é a área verde, toda essa área verde, parques estão tombados, não pode mexer. Então, por exemplo, eu vou estacionar, chega ali na esplanada para estacionar, gente, você chega ali 10, 11 horas, 2 horas, você não acha um estacionamento. E eu olho aquele gramadão verdão, eu fico imaginando, por que não tira o gramado? Calma, antes de você querer me brigar comigo, eu tenho mestrado em gestão ambiental, tá? Então calma lá, eu sou ambientalista nato, mas olha só, por que não tira aquele gramado, faz estacionamento, planta árvores ali, só tira o gramado depois que já tudo grande ali, planta árvores, os carros estacionam embaixo e você vai ter o tapete verde em cima. Você resolve 2 coisas, tá? A árvore ela vai absorver muito mais carbono, vai diminuir muito mais a temperatura que a grama. Tá? E você vai ter o quê? Você vai ter os carros ali de baixo. Não pode, porque não pode por causa do tombamento. Uma outra escala de tombamento é a escala gregária. Escala gregária é de agregar, onde se agrega as pessoas. Então, por exemplo, ali na plataforma da rodoviária. Então aqui, escala gregária. Ponto de encontro humano foi erguida ao redor da plataforma rodoviária, no centro da cidade. Fica a 1 quilômetro de outros pontos gregários, como o setor Terreira e sua divisão de diversão, tá? Sul ali, distrito de diversão norte, né? O CONIC e companhia. Então essa aqui é outra escala. E nós temos ainda a escala residencial, onde as pessoas moram, né? Foi construída ao longo do eixo das W3 Norte e Sul, e Lago Norte e Lago Sul. Então essa escala residencial, tá, gente? Ela também não pode ser destoada. É por isso que de vez em quando você tem a ação da GFIS tirando nessa área residencial as pousadas, porque não pode ter pousada nessa área, porque é uma área residencial. Então agora sim você pode responder a questão. A ideia de preservação da cidade de Brasília, que sempre norteou a atuação governamental na capital, não se manifestou na política habitacional. Isso fez com que Brasília perdesse o título de Patrimônio Cultural da Humanidade? Não. Veio comissão, até analisou as alterações que estão sendo feitas na cidade, mas Brasília não perdeu o título ainda. Não perdeu o título ainda. Vamos para a questão 8. Olha o que diz a questão 8. As cidades satélite de Brasília foram planejadas para abrigar as grandes migrações que para cá se dirigiam. Hoje as cidades satélites concentram a maior parte dos trabalhadores e não são dotadas de infraestrutura urbana adequada para atender os seus habitantes. Primeira coisa, gente, o que vem a ser cidades satélites? Tem pessoas que só de ver a expressão cidade satélite já marca errado. Calma lá, não é assim. Cidade satélite, você vai lembrar da Lua. A Lua é um satélite natural da Terra. Ela existe, ela gira em função da Terra. Tá? Então, cidade satélite é um termo geográfico que significa o quê? É uma cidade secundária que ela existe em função dessa cidade principal.
Tá? Então é uma cidade onde as pessoas vão para casa basicamente para dormir. Então a gente fala que é uma cidade dormitório, tá? Então essa cidade dormitório, ela é uma cidade satélite. Cidade satélite, cidade dormitório, que as pessoas vão para casa só para dormir e fica igual um pêndulo de um lado para o outro, de um lado para o outro. De manhã você sai de casa para o serviço para casa. Vamos pegar o meu exemplo. Águas Claras é uma cidade dormitório, não é? O pessoal de manhã sai para o serviço no centro, à noite volta para casa para dormir. Fica igual um pêndulo de um lado para o outro, que a gente chama de migração pendular. E essa cidade é uma cidade dormitório, então a gente fala que ela é uma cidade satélite. O que acontece é que você não pode confundir, em hora nenhuma, em hipótese alguma, cidade satélite com regiões administrativas. Regiões administrativas, gente, é subdivisão política do Distrito Federal. Assim como o Estado se subdivide em municípios, o Distrito Federal, que não é Estado nem município, ele se subdivide em regiões administrativas. Ok? Agora, por favor, não me confunda a região administrativa com cidade satélite. Você nunca vai mandar um memorando para o administrador da cidade dormitório tal. Então você vai mandar para o administrador da região administrativa. Cidade satélite é um termo geográfico que a gente é sinônimo de cidade dormitório. E vamos lembrar que a primeira cidade satélite, na verdade, acaba surgindo antes mesmo de Brasília. E não foram planejadas. JK chegando aqui, não gostava de ver toda aquela sujeira, aquele pessoal aqui, faz o que então? Fala, tira esses trabalhadores sujos daqui e coloca onde? Coloca bem distante. Foram para onde hoje é Taguatinga. Então, Taguatinga surge como uma cidade de apoio à construção de Brasília. Então, ela é o que? Uma cidade satélite, ela era uma cidade dormitório. De manhã os trabalhadores vinham trabalhar aqui com o sol na cara, porque o sol nasce no leste, vamos lembrar disso, e à noitezinha voltar para casa para dormir, cidade dormitório, cidade satélite, com o sol na cara, que pobre nasceu para se lascar. E eu falo isso que eu fui criado em Ceilândia, tá? Ia para o UNB cedinho, com o sol na cara, voltava da UNB com o sol na cara. E eu falava, mãe, por que você não foi morar em Sobradinho, que a gente não ia no sol na cara e nem voltava com o sol na cara, não é isso? Então você tem o quê? Você tem aqui cidade satélite sendo sinônimo de cidade dormitório. E agora vamos responder a questão. E a questão traz, as cidades satélites de Brasília foram planejadas para abrigar as grandes migrações. A questão está errada porque elas não foram planejadas, elas foram surgindo, né, com o passar dos tempos e resistência dos moradores. Porque a ideia inicial era, terminou a construção, trabalhador, candango, vaza, pega o beco, cai fora, cai na braquiária, dispersa, some no mundo. Mas não era para ficar aqui, porque a capital era para ser apenas político-administrativo. Vamos para a questão 9. A questão 9 vai falar sobre os candangos, sobre a vinda para cá, dos fluxos migratórios, mas essa questão responde depois do intervalo. Então dá uma lida nela aí, depois do intervalo eu já corrijo com você.